Fala minha gente, tudo bem com vocês? Como sempre, espero que sim. Bora para mais um vídeo e dessa vez um lançamento no canal, um novo modelo de vídeo, uma top list, tá? Se vocês gostarem, deixem o feedback, deixem sugestões para próximas top lists, tá? E a primeira, na verdade, vai ser muito especial, pelo menos para mim, que vão ser os 5 melhores fones abaixo dos R$100, tá? Por que essa lista é tão especial? Porque assim, atualmente eu ouvi alguns fones essa semana abaixo dessa faixa de preço que me surpreenderam muito. E eu acho que no momento você consegue uma qualidade sonora muito alta com menos de R$100. Faz um tempo que você consegue isso no Sci-Fi, mas agora mais do que nunca com 2, 3 certos lançamentos que estão nessa lista, tá? Bom, a top list vai ser feita nos seguintes critérios, tá? Meu gosto pessoal, obviamente, tá? Já que áudio é subjetivo, conforto é subjetivo, o que cada um preza ou não é subjetivo, então vai ser o meu gosto pessoal. E eu tô considerando conforto para os meus ouvidos, sonoridade principalmente vai ter um peso muito pesado nessa categoria e faixa de preço, tá? Ah, são todos abaixo de R$100? Sim, mas pode aparecer aqui um fone de R$20 e um fone de R$100. É uma diferença relativamente alta dependendo de quem está comprando. E se a pessoa já está procurando um fone abaixo do 100, é sinal de que ela não está podendo gastar muito. Sem mais delongas, vamos começar com o quinto lugar. Quinto lugar para mim é um PRN V80, tá? É um fone um pouco mais antigo, é um fone datado e era um fone muito caro, tá? Na época o dólar era bem baixo quando ele foi lançado e ainda assim ele custava ali seus 120, 140 reais. Ele competia com o Kazes S10 Pro, por sinal, e na minha opinião ganhava em muitos aspectos, tá? Tem uma assinatura muito em V, muitos graves, muitos agudos, mas assim, tem um detalhamento muito alto. O conforto é absurdo, um dos fones mais confortáveis que eu já usei, e a construção chuta muito alto para a faixa de preço, tá? Ele é todo em metal, tem um cabo muito interessante, um cabo que até hoje a Kazé não conseguiu acertar um cabo tão bom, e a TRN naquela época já tinha. E eu ainda considero o V80 um fone muito competitivo, principalmente em construção e conforto. Em som, bom, como seria o som do V80? Dando uma resumida. Como eu disse, um som com um V bem agressivo, médios bem recuados, mas médios bem detalhados e naturais na medida do possível. Agudos muito para cima, agudos altos bem para cima, ele bate com muita força pratos de bateria, ele bate com muita força ali notas mais delicadas como harpas, pianos, até um acorde de violão. Esses agudos não incomodam tanto em guitarras, mas sim esses agudos mais altos. E por conta desses agudos bem elevados, ele tem um arejamento muito alto e um detalhamento muito alto. Tá? A percepção de detalhamento dele é muito alta. E assim, na faixa de preço, abaixo do 100, você não consegue ter um detalhamento tão alto. Os drivers não têm tanta capacidade geralmente. Porém, o V80 meio que faz um fake detail aí, jogando para cima os agudos, então você tem uma percepção de detalhamento muito alta, não necessariamente um detalhamento mais alto que os outros fones, mas uma percepção ele joga na sua cara. Os graves são, para mim, a cereja do bolo, são graves com muito peso, preenchimento, são graves bem gostosos, assim, eu acho o V80 em graves melhor que os S10 Pro, por exemplo, tá? São graves rápidos, detalhados, preenche muito bem, é o ponto mais forte do fone. O único perigo são os agudos, tá? Se você é sensível a agudos, fuja do V80, mas se você está procurando um fone energético abaixo do 100, V80 em quinto lugar. Quarto lugar, CCA-CRA, tá? CCA-CRA me surpreendeu muito e é o fone mais barato da lista. Eu vi o CCA-CRA nas promoções ali custando uns R$50, com cupom saiu uns 40. Você pega as moedinhas ali da fazendinha ainda do AliExpress e pega mais um desconto ainda, né? Então é o fone mais barato da lista disparado, custando metade dos outros basicamente, né? O V80 custa de uns R$80 e os outros, a maioria custa 100, às vezes até um pouquinho mais, mas você joga um cupomzinho, as moedinhas na fazendinha, fica menos de R$100, né? Então é o quarto lugar da lista, porém é um fone muito detalhado, é um fone bastante engajante, tipo o TRN V80, só não é tão em V.
E eu diria que o CCA perde em construção para o V80. O V80 tem uma construção mais polida, é um fone que parece ser bem mais luxuoso e high-end, é mais confortável, só que em som o CCA CRA ganha do V80 para mim. Não é um fone em V tão agressivo, tem médios mais naturais, os agudos rasgam, mas não é aquela coisa absurda que o V80 às vezes chega bagunçando a tua cabeça. E é um fone mais barato, né? Isso eu tenho que considerar muito. Se os dois fossem o mesmo preço, seria uma briga feia. Eu acho que o V80 eu optaria pelo conforto principalmente. Mas considerando o preço, cara, o CCA CRA tem que estar na frente do V80. Tem o review do CCA CRA, vou deixar aí para vocês verem. Terceiro fone tem uma assinatura muito diferenciada e, assim, nenhum dos fones dessa lista tem uma assinatura similar a ele, o que é muito interessante. Ele tem uma assinatura em L. Uma assinatura em L nada mais é do que uma assinatura natural, médios e agudos naturais e graves elevados. Não é em um V onde os agudos e graves são elevados, não, só os graves. Então é um fone calmo, é um fone melódico, é um fone musical. Não te agride de forma alguma nos agudos, na verdade esses agudos são até um pouquinho recuados, tá? Ele tem uma característica diferenciada nos graves, os graves são mais gordinhos, não só aqueles graves tão rápidos e subgraves, só aquele grave que bate um pouco mais lento, sim, só que ele compõe muito bem a assinatura geral do fone, que é mais calma e melódica. Fazem essa transição para os médios, médios quentes, cheios, encorpados. Assim, tecnicamente falando, é o fone menos capaz dessa lista, tá? Ele não é tão detalhado, ele não é tão rápido, até porque ele tem esses agudos um pouco mais recuados, mas, subjetivamente falando, pro meu gosto, é o fone mais inofensivo e mais gostosinho. Aquele fone fofinho para você ouvir, assim, sem se preocupar, joga o volume lá em cima, ouve por horas e horas. Tanchijin Tanya não incomoda ninguém. E assim, o tuning da Tanchijin é incrível, porque são fones fofinhos, fones calmos, só que ainda assim bem detalhados, tudo no lugar, tudo corretinho. A construção dele não é tão boa, tá? São cabos fixos, formato bullet, e ele custa ali seus R$100 mais ou menos, varia com o dólar, varia com os cupons, mas esse som da Tanchijin vale a pena. Em terceiro lugar, Tanchijin Tanya. Segundo lugar, para surpresa de muitos, não primeiro, Moondrop Shoe. Claro que a Moondrop tinha que estar nessa lista. O Quarks não entrou, porque o Quarks custa ali seus R$60, R$70, mas o Quarks não compete tão bem contra esses fones, mas o Shoe compete. O Shoe é um monstro em tecnicalidades para faixa de preço. É surpreendente o que ele traz de detalhamento e velocidade, assim, médios muito abertos, agudos muito detalhados. Porém, o Shoe tem uma assinatura mais focada nessas áreas, médios e agudos. É um fone mais brilhante, é um fone mais para quem procura uma clareza maior, detalhes na música. Se você procura impacto de grave ou um subgrave com muito preenchimento, o Shoe não é a melhor opção, tá? Mas se você procura, por exemplo, um fone para jogar, um fone para ouvir uma música clássica, ou se você quer ouvir um metal e captar cada detalhamento daquela guitarra, daquele vocal, da bateria tocando muito rápido junto, o Shoe é sensacional e é a melhor opção para isso nessa lista. Em segundo lugar, Moondrop Shoe. E bora pro digníssimo primeiro lugar. Esse fone tá comigo há 2 dias. Daí você me pergunta, nossa cara, o fone tá contigo há 2 dias e você já vai dar o veredito se ele é tão bom ou não? Ele tá comigo há 2 dias, mas eu já ouvi muitas horas ele porque o fone é simplesmente sensacional. Desde que chegou, eu fiquei boquiaberto com o que ele consegue para faixa de preço. Vou lançar review em breve, preciso ouvir um pouco mais para lançar review, mas já posso dizer de boca cheia que o Soundnotes Zero é o melhor fone que eu já ouvi nessa faixa de preço. Para mim ele compila tudo que um fone precisa ter para ser competitivo e custa muito pouco. Na verdade, para mim ele compete com fones bem mais caros, de 200, 300, às vezes até R$400, às vezes até 500, né? Você pega, por exemplo, o BQYZ Summer,
Cara, eu prefiro muito mais ouvir um Soul Note Zero, e o Summer custa seus 500 e poucos reais. Bom, mas o que o Zero tem de tão incrível? Bom, primeiro ele tem uma construção muito bem feita, muito feijão com arroz, muito pé no chão, muito correta. Cabos removíveis, diversas ponteirinhas, conforto ok, isolamento alto, não tenho o que reclamar. E o cabo, inclusive, é muito assertivo, é um cabo que não embola, é um cabo simples, não é o cabo mais bonito do mundo, mas na função de cabo, que é o importante, é sensacional. E em som, em som, cara, o Zero só perde para fones muito mais caros em tecnicalidades, tá? Ele não tem o maior detalhamento, velocidade, espacialidade, separação instrumental, aspectos técnicos mesmo. Ele não compete com Timeless, com Tim P1 ou com Spring 2, óbvio. Porém, em tuning, cara, o tuning do Zero é de gente grande, inclusive é melhor do que de muito fone absurdamente caro que você tem por aí. Cara, são simplesmente médios incríveis. A parte mais incrível para mim deles são os médios muito lineares e corretos, sem picos, sem estranhezas, vozes muito corretas, guitarras com corpo correto. Não ficam guitarras com muito corpo, muito peso, muito sujas e nem magras e finas. Ideal. Agudos muito detalhados para a faixa de preço dele, tá? Ele consegue competir com detalhamento até com o Shu nos agudos, para minha opinião. Manda muito bem, porém, diferente do Shu, ele tem graves mais elevados. Ele não é um fone tão secão. Assim, o único defeito que eu notei no Zero até agora, e vou investigar mais a fundo para entender o que está acontecendo, é nos graves mesmo. Assim, em alguns timbres característicos eu senti os graves serem um pouco ocos. São graves bem amarrados, com uma dinâmica legal, batem com peso, mas em algumas ocasiões específicas eu senti falta de chão. Em outras ocasiões eu senti esse chão, então eu tô um pouco confuso ainda, eu vou investigar mais. Mas assim, gente, é um detalhe. Em todo o resto, o Zero mata pau. Fazia tempo que eu não ficava tão animado com fone, acho que o último que eu fiquei tão animado foi o Aria na época. E vai ter review em breve. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado desse formato de vídeo, tá? Se vocês gostaram, comentem. Se vocês acham que assim ficou muito vago, comentem também. Se vocês querem a próxima top list do que vocês querem, comentem aí. Cara, manda dos fones acima dos 10 mil. Vão ficar querendo, porque eu só ouvi um. E se vocês gostaram muito, curtam, compartilhem, se inscrevam. Metade dos que vêm no canal não são inscritos, então se inscreve aí, cara. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!